Então, vamos iniciar a nossa conversa. Quando a gente fala de artistas engajados, é que a gente está falando de artistas da primeira metade do século XX no Brasil, e vamos falar um pouquinho sobre os espanhóis também. A gente fala principalmente de artistas que se engajaram na questão da participação e colaboração com impressos ligado principalmente à esquerda política, né? Ligado ao Partido Comunista, mas não só, ligado a movimentos sociais ou até pessoas que não eram ligadas a qualquer partido, mas que sentiam essa necessidade de colaborar e de lutar por alguma justiça social no Brasil, né? Imagina o Brasil do início do século XX, né? A questão da imprensa, a gente já conversou um pouquinho na primeira aula, que ela é central, né, para os movimentos e partidos sociais, né? A gente lembra, né, que mesmo antes do próprio PCB existir e ser fundado em 22, ele foi antecedido por uma publicação, né, no Rio de Janeiro. E é fundamental, né? Toda essa imprensa proletária ou partidária de esquerda do Brasil, ela se baseia nos princípios, né, do marxismo-leninismo. Marx tinha vários impressos, que ele era responsável, que ele editava, né? Conforme ele ia se exilando e passando de país em país, ele se envolvia na produção de algum periódico. E o próprio Lenin, né, admitia, né, e vamos dizer assim, propagava essa ideia de que o jornal era fundamental, tinha uma importante função de transmitir os conteúdos revolucionários para o proletariado, de transformar a teoria em ação, né? Por meio, né, da imprensa, que poderia se sintetizar a diversidade de pensamento e buscar as metas comuns, né? E, como eu comentei, o jornal que antecedeu, né, o próprio PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, não o PCdoB, o PCB de 22, foi a revista O Movimento Comunista. Eu estou falando um pouquinho sobre essa questão da imprensa partidária, porque a gente vai ver de onde é que saíram esses artistas que lutaram contra o fascismo, que colocaram a sua produção, né, a favor dessa luta anti-guerra pela liberdade e pela paz, né? Enfim, né? Só que a história desses impressos, né, e dessas obras que se engajaram em campanhas partidárias, etc., ela não chegou muito a nós, e quando chegou, chega em poucos exemplares e com uma certa deterioração, porque ao longo do tempo, né, houve várias perseguições e repressão por parte do Estado, que ocasionou o fechamento de várias sedes, que ocasionou a destruição de muitos exemplares. Então, são poucos, né, os que sobreviveram ao longo do tempo, né? Mas falando em questão da arte em si, essa fundação do PCB, no início, não impactou, assim, a parte do campo artístico do Brasil, especificamente. Mas nós já sentimos aqui os ecos da Revolução Russa, da Revolução Mexicana, e ainda nós tínhamos nos anos 20 toda a questão da Revolução, aquela com a crise, né, de 29, e depois a Revolução de 30, que, vamos dizer assim, enfatizou, né, essas contradições sociais que o Guilherme e o Carlos falaram na última aula, né? A questão social estava posta, né? Então, já no início dos anos 30, né, muita gente aqui vai lembrar, com certeza nós tivemos aquele romance social bastante forte. Tivemos o Parque Industrial da Patrícia Galvão, nós tivemos o Caminho de Pedras da Raquel Perotti, só para dar um exemplo, né? E na questão das artes, nós vamos ter, já no início dos anos 30, eventos bastante importantes de engajamento artístico. E agora eu vou começar a minha apresentação para vocês, né? Para a gente olhar um pouquinho e compartilhar esse repertório visual, né? Eu vou fazer a mesma coisa da aula que eu apresentei, porque se eu boto tela cheia, eu não consigo mexer nas outras janelas. Eu gostaria de mexer nas outras janelas. Então, eu vou botar a apresentação assim, eu acho que vai ficar bem visível para vocês, tá? Ok?
Então tá, vamos lá. Vamos lá, vamos procurar, então, onde estão esses artistas, né, que se engajaram, se colocaram, né, nesse papel. Nós tivemos já nos anos 20, né, a produção do Oswald Guild, né, eu vou salientar alguns, claro, são muito mais obras e muito mais artistas, mas para a gente resgatar algumas questões. O Guild, né, que tem toda aquela representação da favela, do mangue, na sua obra, que eu trouxe uma para você, essa questão da favela, que é de 1925, antes dos anos 30. E o Quirino Campo Fiorito também foi um dos pioneiros nessa arte social no Brasil, ele também, posteriormente, filiado ao PCB. Nós temos essa pintura, né, Operário de 1930, né, que ele nos traz nessa paleta de cores, essa representação que é bem característica da obra do Campo Fiorito. Campo Fiorito é um pintor importante, ele foi mestre, né, professor de diversos artistas, escreveu sobre arte, história da arte. É um personagem importante da história da arte no Brasil. Aqui em 32, nós vamos ter outra versão não, outro operário, né, elaborado por essas mãos do Campo Fiorito, né, só que esse já é de 1932. Outro artista que é de bastante relevo, né, quando a gente fala de arte social no Brasil, e também um dos primeiros, é o Di Cavalcanti, que também depois se filiou ao PCB, se envolveu em várias campanhas, colaborou com diversos impressos ao longo de sua carreira e trajetória, né? E em 1930 ele lançou um álbum, né, de desenhos em nanquim, chamado A Realidade Brasileira. Então, são várias, enfim, desenhos com essa crítica de costumes, que é uma crítica social bastante ferrenha, que nós temos essa, né, com, digamos assim, um trabalhador, né, alguém de bonezinho ali nas mãos de uma pessoa caricaturada, né, provavelmente um polícia, né, e que ele coloca o seguinte, né, legenda, né, a questão social continua um caso de polícia, né. Como se a gente lembrar da última aula, a gente vê como essa questão da repressão ao movimento social, à organização dos trabalhadores foi feita, né. E uma das artistas também, que nesses primórdios, né, da arte social brasileira foi de grande importância, a Tarsila do Amaral, com essa obra que é um ícone, né, da história da arte no Brasil, Operários, de 1933. A Tarsila, em 31, ela teve a oportunidade de ir à União Soviética, e em 33 ela fez uma conferência no Clube de Artistas Modernos, né, chamada Arte Proletária na União Soviética. E depois ela fez uma mostra importante, que foi inclusive tema de uma crítica do Di Cavalcanti, uma crítica elogiosa, né, onde ela apresentou essa obra específica, foi no Palace Hotel do Rio de Janeiro, e ela mostrou, né, os operários, então, naquela mostra, que foi muito elogiada pelo Di Cavalcanti. E também outro expoente da arte social brasileira, Cândido Portinari, né? Antes de 36, ele já tinha feito aquele ciclo do café, né? Que ele tratou o trabalho, os trabalhadores da lavoura de café, que é bem conhecida, né? E em 36 ele tratou sobre essas questões dos retirantes. Essa talvez não seja os retirantes mais famoso dele, né? Ele fez outra tela que acho que muitos vão conhecer, até porque é uma tela com uma monumentalidade, né? Uma tela grande, né? Que está no MASP, que é Os Retirantes, também, de 1944, né? Que é um marco, né, da carreira do Portinari, né? Portinari acabou por ser um exemplo para gerações de artistas na questão da temática social, né?
Outra pessoa bastante fundamental nesse início da arte social no Brasil, dessa arte engajada, que foi um dos artistas brasileiros, talvez um dos poucos artistas brasileiros, que dedicou diversos desenhos, diversas obras à questão da Guerra Civil Espanhola, a questão da Espanha, né? E ele fez também vários trabalhos em que ele representa o trabalhador, a condição da fábrica, a condição do trabalho, sempre nesse tom de denúncia social, com uma linguagem estética bastante influenciada pela Kate Kollwitz e pelos expressionistas alemães de modo geral. Se ele declara, né? Enfim, e o uso da xilogravura, né? Vocês lembram, né, da primeira aula, as xilos da Kollwitz, né? A Kollwitz um pouco mais, digamos assim, realista, naturalista nos traços dela. Aqui nós temos todo uma esquematização na composição que lembra bastante, né, o que estava em voga em várias tendências de vanguarda da Europa, né? O próprio Livio Abramo, ele é um sujeito bastante interessante, né? Fulvio Abramo também, que é o irmão dele, o avô dele foi um dos líderes da greve de 1917, São Paulo, uma das grandes greves, né? Bastante engajado. Vou passar para outra obra aqui dele. Então, ele, como muitos desses artistas que eu apresentei até agora, eles colaboraram com impressos, né? Impressos de esquerda. Nós tivemos esse aqui, o Lo Spaghetto, né? Que o Livio Abramo fez várias ilustrações. Um jornal de 1931. Aqui outra, né, uma ilustração bastante, né, enfática na sua mensagem, né, para o Lo Spaghetto. Aqui uma vila operária, bastante esquematizada. Engraçado é que o Livio Abramo, ele disse posteriormente, né, ele viveu bastante, viveu até 1990 e alguma coisinha, que ele mesmo não se considerava um artista, entre aspas, né, um artista com A maiúsculo, porque ele fez de tudo na vida, né, ele foi chofer, ele foi sindicalista, ele foi operário, e ele diz que nas obras dele ele colocou muita paixão, mas que ele não se via, né, se via como um trabalhador da cultura, assim, também, né, mas... Aqui, outra vez, né, um operário, as meninas da fábrica, né, a questão da presença feminina, né, na mão de obra fabril, naquele momento, nos anos 30, né. E aqui, como eu comentei com vocês, ele dedicou várias gravuras, vários estilos, para a questão da Guerra Civil na Espanha. Eu já vou falar mais quando eu vou falar dos espanhóis. Eu ia falar mais do Brasil hoje, mas eu achei interessante dar essa passadinha pela Espanha para ver o que os próprios espanhóis estavam fazendo e como isso impactou assim na questão das artes no mundo todo, né? Aqui novamente, né, uma alusão à questão da Espanha, miliciano. Aqui a questão da doutrina de Moura, a lineogravura. A lineogravura, a xilogravura tem como matriz uma chapa de madeira e a lineogravura tem como matriz uma chapa de linóleo, que é uma espécie de plástico. Como se fosse um plástico de um piso, assim, e ela é mais fácil de gravar, de fazer essas linhas mais suntuosas, mais delicadas, né? Permite um pouco mais de versatilidade. Enfim, aqui outra gravura da questão da Espanha. Aqui, ó, não tinha posto em todos, mas ele nasceu em 1903 e morreu em 92. Então, ele viveu bastante e viu muita coisa, né? Aqui outra questão de uma família, né? E uma viela da cidade, essa questão. Dá para ver bem aqui os traços expressionistas nessa estilo, assim. Expressões muito marcadas, muito profundas, né? Aqui, então, nós vamos sair um pouquinho dos artistas e vamos entender também o contexto de época que bem o Guilherme e o Carlos novamente colocaram para nós, né? Nós vivemos, como eu falei, a questão do nazifascismo na Europa,
Mas nós tínhamos a questão dos fascismos internos, como nós tínhamos no México. No México, vocês lembram, tínhamos os camisas douradas. Aqui no Brasil, nós tínhamos os camisas verdes, né, da Ação Integralista Brasileira. Essa aqui é a revista Anauê, porque sim, também os dois lados, digamos assim, entendiam a importância de ter uma rede de artefato de imprensa para divulgar suas ideias e fazer uma mobilização. E aqui está o sigma, né, o símbolo do somatório matemático, na grande nação brasileira. Infelizmente, nós não temos ela a cores, né, para ver melhor como é que seria. E como bem o Carlos e o Guilherme falaram, todo esse programa, né, dessa integralista brasileira, enfim, desse nacionalismo autoritário, desse nacionalismo excludente, né, e toda a carga moral que tinha em cima disso, né, nós temos aqui uma matéria da Anauê que fala sobre essa questão mais da moral, né, do que seria uma boa esposa na versão integralista, né, da família, né. E aqui, né, o integralismo vigia, que também é uma das capas da Anauê, eles tinham também artistas integralistas, né, como não existem só artistas progressistas, né, pelo contrário, existe, né, os intelectuais orgânicos das várias classes, né. E também não só de comunistas e socialistas, né, se fez a luta antifascista, que eu trago para vocês um exemplo. Esse jornal A Pebre não faz parte dos artefatos de imprensa comunista, e sim é um artefato libertário, é um jornal libertário, então feito por anarquistas desde 1917, isso, desde 1917 existe a Plebe, e aqui, na verdade, ele faz o ilustrador, que a gente não sabe quem é, coloca, né, a suástica com, digamos assim, alguns elementos que talvez lembre, né, uma caracterização bem estereotipada, né, de índio, com uma sainha, com uma cabeça, né, aquela coisa antropofágica, e para mesclar, né, para dar essa ideia de que os integralistas no Brasil são, né, o eco, o reflexo dessa ideologia nazifascista, né, europeia. Enfim. E, na verdade, o que os partidos socialistas e comunistas fizeram, né, para combater a ascensão do nazifascismo, uma das ideias, né, que enfim, foi uma ideia propagada internacionalmente, né, esses partidos eram uma rede, né, é a questão da Frente Popular, né, que se espalhou por todos os partidos internacionalmente, né. Eu trago para vocês que um dos exemplos mais fortes do período, que iniciou praticamente essas frentes populares, foi a Front Populaire da França, né. Aqui eu trago uma foto de uma grande manifestação da Frente Popular de 1934, né, que pedia a liberação de um preso político alemão, e um cartaz também em alusão à Frente Popular da Confederação Geral do Trabalho francesa, aqui, né. Que tem toda essa questão da união, né, de unir, né, diferentes tendências e pensamentos em prol de uma frente popular que tivesse força, né, de luta contra o nazifascismo. E aqui no Brasil, nós também tivemos essa ideia da Frente Popular. Nós tivemos, primeiro, a formação da Frente Única Antifascista e depois da Aliança Nacional Libertadora. Elas são um pouquinho diferentes. A Frente Única Antifascista, ela unia trotskistas, vocês lembram que eu comentei, né, que houve uma cisão, né, com o trotskismo lá nos anos 20, né, teve toda aquela questão do Diego Rivera, que saiu do partido em 29, porque ele continuou apoiando, né, o Trotsky. E no Brasil foi feita a Frente Única Antifascista, em 33, que foi dirigida pelo Francisco Frola,
e era composta pelo Partido Socialista Brasileiro, pela União dos Trabalhadores Gráficos, pela Legião Cívica 5 de Julho, pelo Partido Socialista Italiano, pelo Grêmio Universitário Socialista, pela Liga Comunista e o Grupo Socialista Giacomo Matteotti e a Itália Libera. E essa frente única antifascista, ela tinha 3 jornais, né? A Rua, o Homem Livre e o Socialismo. E, enfim, e os comunistas, que seguiam as orientações do Partido Comunista da União Soviética, fizeram a Aliança Nacional Libertadora. Na verdade, a Aliança Nacional Libertadora, ela reuniu gente de diversas tendências, mas quem encabeçava era o PCB, e tinha como uma das principais lideranças o Luiz Carlos Prestes, né? Aqui, um dos jornais, né, de esquerda, já retratando a questão que estava acontecendo na Espanha, dessa revolução, dessa convulsão social que estava acontecendo na Espanha, que celebrava, né, essa questão desse levante popular, né. E aqui, outro jornal também, o A Marcha, né, dirigido pelo Francisco Mangabeira. Aqui, provavelmente, isso aqui é uma ilustração do Tomás Santa Rosa, apesar de não ter assinado, mas a gente tem notícia que ele colaborou com esse jornal e tem outras ilustrações desse jornal com a assinatura dele. E aqui a questão da Frente Popular, né, colocada no A Marcha, com uma ilustração do Di Cavalcanti, né? Como sempre, nessa questão dos elementos do trabalho, também se faz presente uma diversidade de rostos, né, de rostos. Aqui o Homem Livre, como eu falei, isso aqui era um jornal da Frente Única Antifascistas, né? O Lívio Abramo, ele se tornou um trotskista convicto a partir de 1930, né? Então tinha a sua oposição ao PCB, que seguia o Partido Comunista da União Soviética, tinha essa Liga Socialista, que era uma oposição de esquerda, né? Aqui, apesar do redator-chefe estar como Geraldo Ferraz, provavelmente quem era o diretor de fato era o Mário Pedrosa, né? Inclusive usava um pseudônimo para escrever nesse jornal. Aqui nós temos uma ilustração do Lívio Abramo. Aqui, novamente, né, nós temos uma reprodução de uma gravura, de um estilo do Lívio Abramo na capa, né, do Homem Livre, né, sempre com muitos textos, né, quem quer lutar contra o fascismo, aqui novamente uma gravura do Lívio Abramo, discutindo essa questão do fascismo nas páginas do jornal. E esse jornal, ele foi, digamos assim, inaugural para um crítico de arte, né, para um teórico da arte brasileira bastante importante, que eu já falei para vocês, que era o Mário Pedrosa. Ele fez um texto muito importante chamado As Tendências Sociais da Arte Kate Coates, por ocasião de uma exposição da Coates. A Coates, como eu comentei com vocês, ela se tornou ao redor do mundo, né, sobre vários países, fundamental como uma artista engajada e um exemplo, né, de uma arte social que não é panfletária, que é arte acima de tudo, mas que tem esse compromisso, né, social. Nós temos notícia da Coates aqui desde os anos 20, na verdade, né? Lá nós tivemos uma exposição em 1930 da Coates, e em 33, novamente, nós tivemos, né, uma exposição da Coates no Clube de Artistas Modernos, né, em São Paulo. E foi uma das principais exposições feita por essa entidade, o Clube dos Artistas Modernos, que foi idealizado pelo Flávio de Carvalho, né, muito conhecido pelo pessoal da história da arte em geral. E tinha também entre os componentes o de Cavalcanti e o Antônio Gomide também, bastante importante, né. Enfim, ele analisa a obra da Coates, né, são várias, foi publicada ao longo de vários dias essa crítica, essa do jornal, né, O Homem Livre, que eu vou trazer para vocês um trecho, né, de uma desses artigos que compõem as tendências sociais da arte Kate Coates, que é
A arte social hoje em dia não é de fato um passatempo delicioso, é uma arma. A obra de Coates concorre assim para dividir ainda mais os homens. A dialética da dinâmica social, que as leis da lógica e da psicologia individual não decifram, faz com que uma obra destas, tão profundamente inspirada de amor e de fraternidade humana, sirva, entretanto, para alimentar o ódio da classe mais implacável. E com isso está realizada a sua generosa missão social. Aqui falando um pouquinho sobre o que eles acreditavam, né? Ser uma missão também, um papel importante da arte, principalmente num contexto de crise humanitária, política, social e econômica, né, daquele momento. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da Guerra Civil da Espanha, porque isso vai ser o foco, né, e vai ser tema de diversos artistas ao redor do mundo também, não só a questão do livro Abramo, como eu já tinha mostrado para vocês. O que foi a Guerra Civil Espanhola? Como foi trazido, né, por aquela notícia, a Guerra Civil Espanhola, né, enfim, a Espanha, um império, uma monarquia, houve então diversas revoltas sociais, diversas revoltas de trabalhadores, né, e se formou, digamos assim, dois blocos, né. Um bloco que queria a República da Espanha, né, que é formada pela esquerda, por comunistas, anarquistas, que, enfim, pessoal do movimento dos trabalhadores, se uniram contra uma revolta nacionalista, né, uma aliança da chamada Falange, né, os falangistas, monarquistas, conservadores, católicos, liderados, né, por um grupo militar revoltoso, né, golpista, que era encabeçado pelo Francisco Franco, né? E tinha apoios internacionais nesses dois grupos, né? Os nacionalistas monarquistas eram apoiados pela Alemanha nazista e pela Itália de Mussolini, e os republicanos eram apoiados pela União Soviética e pelo México, né? Na nossa aula sobre essa questão do México, a gente comentou, inclusive, que vários exilados da Guerra Civil Espanhola acabaram indo parar, né, no México, né? E também, né, toda essa questão, né, atraiu dezenas de milhares de civis estrangeiros que se aliaram, né, a brigadas, né, para lutar por um dos lados, né. Principalmente as brigadas republicanas, né, foram compostas de diversos estrangeiros, né, inclusive brasileiros se alistaram, né, nas brigadas republicanas, né. Essa Guerra Civil Espanhola, então, foi um conflito que teve vários níveis, não era só uma questão de republicanos e monarquistas, era uma questão de luta de classes, era uma questão de uma disputa religiosa, né, esse catolicismo mais extremado, né, mais fundamentalista, né, e a questão entre a ditadura e a democracia, né, e também no frigir dos ovos, enfim, no fim das contas, era a questão do fascismo também contra o comunismo, né. Infelizmente, né, o resultado de tudo isso, né, a gente sabe, esses nacionalistas, né, autoritários, venceram, né, e o Francisco Franco, ficou no poder até 1975, né, uma coisa surpreendente, né. Então, vários artistas espanhóis, eles trataram dessa questão desse conflito, né, que nós temos um desenho chamado Prisioneiros de Guerra, de uma série do Luiz Cantanilla, conforme o sotaque espanhol que vocês preferirem, que fez uma série chamada, então, os desenhos da guerra. E também, aqui eu apresento para vocês outro, né, com esse foco, assim, de registro, né, do cotidiano daquele conflito, né. E é interessante, porque depois a gente vai ter uma obra de um brasileiro que vai ser meio semelhante a isso aqui, vocês verão em seguida, né. E aqui uma série também do Luiz Quintanilla, esse aqui no caso é um desenho sem título, que pertence a uma série chamada Espanha Negra de Franco, né, que ele denuncia, né, a violência das tropas de Franco, né, e ele tem também uma inspiração, uma referência naqueles dois artistas que a gente viu rapidamente na aula passada, o Otto Dix e o George Grosz, né, e então ele trata nessa série de 40 caricaturas, assim, essa violência feita pelos lafundiários fascistas,
pela Falange, pela Guarda Civil, pelas tropas de Franco. Então, tem retratos dessa questão do saque, da violência, dos estupros, das torturas que esse pessoal cometia, né, nas diversas localidades da Espanha. Aqui nós temos, né, também uma denúncia da questão da colaboração de regimes nazistas e fascistas com as tropas, né, com a empreitada do Franco. Temos esse personagem com uma suástica, né, no braço, como se estivesse fazendo uma pilhagem, né, como se estivessem roubando esse grande leitão aqui. Aqui nós temos outro artista espanhol importante, né? Ele é um seguidor do surrealismo, de fato, esse artista, né? Um dos principais seguidores, né? E durante a guerra ele fez 2 séries, né? Que foram Os Emissários do Passado e Os 16 Desenhos de Guerra. E esse aqui é um deles, né? Eles também dão terra ao camponês, que, enfim, ele tem esse... Dizem que ele tem um estilo quase barroco, né? Dessa visão apocalíptica, né? Dessas criaturas, né? Com essas caras meio grotescas. E é uma obra que trata dessa questão da putrefação, da agonia, do desespero, né? E também chama atenção essa questão da imobilidade das vítimas aqui, né? E essa foi uma das obras que constou e foi exposta no Pavilhão da Espanha na Exposição Internacional de Paris de 1937, que a gente vai falar um pouquinho também. Foi uma exposição importante. Outro artista importante aqui é o Luna, de novo, né? Que é essa obra Todos em Pé contra o Fascismo, que é uma obra que ao contrário dessa aqui, dos populares imobilizados, nós temos essa questão do movimento e a questão da reação, né? Essa luta contra o fascismo. E outro artista importante, que aqui vocês, quem lembra, do John Heartfield, e outros fotógrafos alemães que utilizavam a fotomontagem, ele é um desse grupo, né? Ele é um catalão, na verdade, né? Mas muito influenciado pelas fotomontagens, né? Do Man Ray, do John Heartfield. E ele faz essa obra que, acredita em mim, está escrito tipo quebre o fascismo, né? Na língua catalã. E uma das obras mais importantes, né, contra o fascismo e, enfim, mais icônicas da história da arte do século XX, é Guernica, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, mas eu vou convidar vocês a assistirem Guernica, vamos lembrar, então, o episódio, né? O episódio. A Guernica é uma das capitais da cultura catalã mais antigas, né? E ela foi bombardeada em 26 de abril de 37, enfim, por tropas nazistas apoiadas pelos fascistas. O objetivo era testar o armamento aéreo e intimidar, né, os grupos que eram contra o Franco. E, enfim, houve até uma propaganda, uma tentativa de propaganda de que a culpa era dos comunistas bascos, mas isso não pegou nem na época. E isso foi muito impactante para a Espanha e para a comunidade internacional como um todo, né? E, além da Guernica, de Picasso, diversas outras obras foram inspiradas por esse episódio lamentável. E, em 1938, né, um ano depois, o Pont Éluard, que é um poeta francês, escreveu esse poema chamado Le Victoire de Guernica. E o Alain René, em 1950, o Alain René é um grande nome, né, do cinema francês, aquele cinema arte experimental, diretor de O Último Ano em Marienbad. Fez esse pequeno documentário que ele conta um pouquinho a história de Guernica e ele usa esse texto do Pont Éluard com a voz da Maria Cáceres. Eu vou passar para vocês
rapidamente, é curtinho, mas de repente eu não passo tudo, mas para vocês sentirem o clima do documentário, que é uma oportunidade interessante, né? Para a gente ver. Acho que agora interrompeu a gravação, né? Porque é sempre bom uma oportunidade de conhecer, quem não conhece Alain René, é um artista, um cineasta importante também, é um poeta importante, e é a visão dele, né, com toda aquela dramaticidade, aquela questão da imagem impactante, da música impactante, que é bem característico da obra do Alain René. Então, vamos ver. Não sei se eu vou passar tudo, mas ao menos vocês têm essa referência, né? Guernica. C'est une petite ville de Biscaye, capitale traditionnelle du Pays Basque. C'est là que s'élevait le chêne, symbole sacré des traditions et des libertés basques. Guernica n'a qu'une importance historique et sentimentale. Le 26 avril 1937, jour de marché, dans les premières heures de l'après-midi, des avions naissent bombardèrent Guernica pendant 3h30 par escadrille, se relevant tour à tour. La ville fut entièrement incendiée et rasée. Il y eut 2000 morts, tous civils. Ce bombardement avait pour but d'expérimenter les effets combinés des bombes explosives et des bombes incendiaires sur une population civile. Visages bons au feu, visages bons au froid, refus à la nuit, aux injures, aux coups. Visages bons à tout, voici le vide qui vous fixe. Pauvre visage sacrifié, votre mort va servir d'exemple. La mort, cœur renversé. Ils vous ont fait payer le pain de votre vie. Ils vous ont fait payer le ciel, la terre, l'eau, le sommeil de votre vie, et même la misère noire. Gentils acteurs, acteurs si tristes mais si doux, acteurs d'un drame perpétuel, vous n'aviez pas pensé la mort. La peur et le courage de vivre et de mourir, la mort si difficile et si facile. Les femmes, les enfants ont le même trésor dans les yeux. Les hommes le défendent comme ils peuvent.
Les gens de Guernica sont de petites gens. On a tout lu dans les journaux en buvant son café. Quelque part en Europe, une légion d'assassins écrase la fourmilière humaine. Quelque part en Europe, et c'est à nos frontières. Les balles des mitrailleuses achèvent les mourants. Les balles des mitrailleuses jouent avec les enfants mieux que le vent. Les femmes, les enfants ont les mêmes roses rouges dans les yeux. Chacun montre son sang. Dire que tant d'entre nous avaient peur des éclairs, peur du tonnerre, que nous étions naïfs. Le tonnerre est un ange, les éclairs sont ses ailes. Et nous n'étions jamais descendus dans la cave pour ne pas voir l'horreur de la nature en feu. Corrects et beaux garçons, les aviateurs lâchent leurs bombes avec application. Au sol, c'est la débâcle. Sur les hommes du sang, sur la bête du sang, une vendange dégoûtante et plus puante que les bourreaux eux-mêmes, pourtant purs et propres. Qui sent la mort. Allez donc expliquer à une mère la mort de son enfant. Allez donc inspirer confiance dans les flammes. Il n'y a qu'une nuit, c'est celle de la guerre.
grande sœur de la misère et fille de la mort répugnante, affolante. Monument de détresse, beau monde des masures, de la mine et des champs. Mes frères, vous voilà transformés en charognes, en squelettes brisés. La terre tourne en vos orbites, vous êtes un désert pourri, et la mort a rompu l'équilibre du temps. Vous êtes les sujets des vers et des corbeaux, et vous fûtes pourtant notre espoir frémissant. Sous le bois mort du chêne de Guernica, sur les ruines de Guernica, sous le ciel pur de Guernica, un homme est revenu qui portait dans ses bras un chevreau bêlant et dans son cœur une colombe. Il chante pour tous les autres hommes le chant pur de la rébellion, qui dit merci à l'amour, qui dit non à l'oppression. Un homme chante, et les frelons de ses douleurs s'éloignent dans l'azur durci. Et les abeilles de ses chansons ont quand même fait leur miel dans le cœur des hommes. Guernica, l'innocence aura raison du crime. Guernica. No fim, não tive coragem de interromper, que eu acho muito legal, muito impactante, né? Ah. E, enfim, a própria obra do Picasso já é muito impactante. Quem tiver a oportunidade um dia ver a Guernica, eu já tive, realmente ela é bem, digamos assim, ela te envolve, né? Ela te envolve muito e é uma obra icônica no século XX, como bem comentei, com razão, assim, com razão. E ela trata, enfim, dessa questão. Aqui está ela, né? Ela é bem grande, né? Ela tem 3,5 metros por quase 8. E, enfim, é feito seminários e seminários sobre esse quadro até hoje, e não se cansam de ver cada elemento
de achar significado em cada um deles, né? Ele explora vários elementos desse quadro, da mãe com o filho morto, da destruição, do desespero, do cavalo tão presente na obra do Picasso, assim como a questão do touro, né? Essa lâmpada, né? Essa lâmpada da morte, né? Que ilumina, né? Esse quadro de agonia. E Picasso, ele tem na tradição espanhola também o alicerce de sua obra, não só na cultura dessa questão. E, como sempre, né, o Goya, uma referência, né, para a história da arte na Espanha, para os espanhóis, né, para artistas do mundo todo, e especificamente essa questão da luz, né, dessa luz da morte, né, nós temos, né, esse quadro do fuzilamento, né, 3 de maio de 1878, né, que ele trata do fuzilamento de 40... 1808, enfim, retrata essa questão do fuzilamento de civis, enfim, de pessoas que estavam fazendo uma resistência ao Napoleão I, né, que foram fuzilados, né, enfim, tentando defender a sua cidade, né, Madrid. E essa obra Guernica, ela estava presente na Exposição Internacional de Paris, que eu comentei com vocês, de 37, pavilhão da Espanha, da República Espanhola, dos poucos anos da República Espanhola, né? E esse pavilhão inteiro, ele é muito interessante, né? Porque ele é basicamente um manifesto, né? Um manifesto de denúncia contra as atrocidades, né? Da guerra e das investidas do Franco e desses fascistas, né? Esses nacionalistas do lado ruim da coisa, né? E Picasso fez Guernica para o pavilhão inclusive teve que sofrer uma alteração arquitetônica, porque a obra era muito grande e era, enfim, fundamental. Ele começou a trabalhar nessa obra 10 dias depois que o bombardeio na cidade tinha acontecido, né? Ele começou a trabalhar com Guernica. E aqui, enfim, tem uma obra também de outro espanhol bastante importante, o Alexandre Calder, que também é uma denúncia, né, contra o fascismo, do jeito bastante peculiar do Calder, né? Deixa eu ver onde é que... Eu tenho a obra mais adiante em destaque. Aqui uma foto da cidade de Guernica após o bombardeio, né? Pra gente ver, uma cidade pequena. 2.000 civis mortos foi a contagem oficial. Não se sabe ao total, porque, né, muitos ficaram feridos e não entraram na contagem, né, das mortes posteriores, né, ao bombardeio. E essa questão da Guerra Civil Espanhola, como eu comentei com vocês, ela foi motivação de várias obras, né? Nós temos esse filme do Ernest Hemingway que fala sobre a questão da Guerra Civil na Espanha também, né? Que é A Terra da Espanha, The Spanish Earth. E aqui, novamente, a gente dá uma olhada do lado de fora do pavilhão da Espanha, na Exposição de Paris, com essa escultura do Alberto Sánchez Pérez, né? Com esse grande monolito com uma estrela em cima, que trata, então, dessa utopia socialista, né? Uma sociedade mais igualitária. E também, né, outro escultor que trata sobre isso, o Júlio González, né, no La Montserrat. Montserrat é uma das montanhas mais altas ali perto de Barcelona, que ele trata essa questão da mulher ali, dessa resistência, né, a mulher que tem uma foice numa mão e uma criança nos braços, ali no braço. Outro artista que infelizmente, né, se inspirou por essa questão da Guernica foi o Magritte, né? Ele fez essa tela, né, esse quadro, A Bandeira Negra, né, Le Drapeau Noir, né, fascistas, né, identificados pela cor negra, que também remete a essa questão do bombardeio aéreo, né. E aqui um material de divulgação dessa Exposição Internacional de Paris, que além desse pavilhão da Espanha, teve outros pavilhões históricos, né, que nós temos o pavilhão da Alemanha, com uma grande águia, né, é o maior pavilhão em termos de altura, né, dessa verticalidade, que
que foi projetado por um dos principais engenheiros, arquitetos nazistas, né, o Albert Speer, fez a planta desse pavilhão e colocou, fez questão de botar no topo. Essa escultura é uma grande águia que olha todos de cima, né? Essa questão da verticalidade, do centralismo, né? Do Reich. E em frente à obra, ao pavilhão da Alemanha, nós temos o pavilhão da União Soviética, né? Da Rússia revolucionária, com uma outra estética. Agora me fugiu o nome do arquiteto, né? Que faz um pavilhão mais horizontal e em cima uma obra icônica do realismo socialista soviético, da Vera Mukina, uma escultora, né? Trabalhador e a mulher da caucasiana, né? Que são as camponesas das fazendas coletivas. Então, aqui é uma glorificação do trabalho, né? Do povo, e o martelo e a foice aqui bem representados. Como eu comentei com vocês, uma das estratégias de enfrentamento ao nazifascismo foi a formação de frentes amplas, né, em vários países. Nós tivemos a Frente Única Antifascistas e nós tivemos também a Aliança Nacional Libertadora, que funcionava mais ou menos como funcionava a própria estrutura do Partido Comunista, que era central, aí tinha os comitês, aí tinha os outros comitês, era uma verdadeira rede, né, ramificada. E no Rio Grande do Sul também a ANL fez a sua sessão, foi inaugurada, né, a ANL em 1935, no Teatro São Pedro, foi feito um evento com o Prestes, né, e o diretor da sessão do Rio Grande do Sul da ANL foi o Dionélio Machado, né, escritor, bastante conhecido. E a ANL ela tinha como princípios básicos, né, a suspensão do pagamento da dívida externa, além do enfrentamento ao nazifascismo, né, a nacionalização das empresas estrangeiras, reforma agrária, proteção aos pequenos e médios proprietários e lavradores, liberdade democrática para o povo e trabalhadores e constituição de um governo popular. Obviamente, né, estamos falando de 1935, essa questão da reforma agrária, de defesa, a questão da divisão de terras, tudo isso, e o governo popular em si não eram pautas bem vistas pelas autoridades. A ANL logo foi perseguida, os aliancistas ocorreram inclusive assassinatos, né? O Dionélio Machado foi preso, o advogado do defesa, inclusive, do Dionélio Machado, foi assassinado nessa perseguição, e aqui, na verdade, ele foi transferido, né, para a prisão dos Bananeiras, no Rio, e lá ele conheceu Graciliano Ramos, também estava preso lá naquela ocasião, né? Uma prisão com ilustres, né? Dionélio Machado e Graciliano Ramos. E, bem, Dionélio Machado, para quem não lembra, o autor de uma das obras, ele médico, né? Psiquiatra, autor de Os Ratos, né? Uma referência, né, na literatura do Rio Grande do Sul. E durante a guerra, né? Durante a Segunda Guerra Mundial em si, os artistas no Brasil também, né, se entraram nessa questão do nazifascismo, continuou essa luta, né, e teve uma exposição interessante, que foi uma estratégia da Embaixada Brasileira em Londres, né, que foi uma ação diplomática e cultural, né, que foi feita uma exposição coletiva, foi a primeira exposição coletiva da arte brasileira, mais modernista, mais moderna, na Europa, né, foi durante a guerra, né, bem inusitado isso, e a proposta era que fossem vendidos os quadros e que o valor fosse revertido à Força Aérea Britânica na luta, enfim, no enfrentamento às tropas nazistas, né. E entre os artistas que ali estavam, de Cavalcante, Lazar Segal, Portinari, Burle Marx, Tarsila, Djanira, Iberê Camargo, no total 168 obras e 70 artistas. Ali já estamos também no período do Estado Novo. Vamos lembrar que o Getúlio Vargas decretou o Estado Novo, ele fez um flerte perigoso com os nazistas e os fascistas, mas por pressão também dos Estados Unidos, que estava investindo no Brasil, em setores como a siderurgia, enfim, o Vargas, né, se aquietou nesse sentido, né, e foi para o lado, né, da luta contra o nazifascismo,
E também pela questão, vocês lembram também, em 42, nós tivemos aquele bombardeio dos navios brasileiros, né, por um submarino nazista, né, alemão, que também, né, não tinha mais como ficar defendendo ou flertando com o regime de Hitler, quando nós tivemos perdas de vidas humanas e materiais brasileiros, né. E é interessante também que e tinha essa questão também, dentro do governo Getúlio Vargas, que o diretor do Museu de Belas Artes era o Oswald, né? Oswaldo Teixeira, se não me engano, o nome dele. Ele tinha uma tendência nazista, mas dentro do próprio governo Getúlio Vargas nós tínhamos o Ministério da Educação do Capanema, que era um reduto desse pessoal de esquerda e mais modernista. Tinha essa contradição no governo Vargas, ou esse Ministério da Educação do Capanema abrigava esse pessoal, Portinari, Burle Marx, trabalhavam, né, no governo, mesmo sendo declaradamente de esquerda, e, enfim, e não seguindo um estilo oficial, né, mais conservador de arte, né. Aqui para vocês eu estou trazendo algumas obras, né. Tem uma tese que ainda não saiu, que vai sobre essa primeira exposição coletiva de arte brasileira. Ainda não saiu, mas quando sair vai ser bem interessante, porque, pelo que consta, é a primeira exposição coletiva, né, desse porte, né, e tem todas essas questões diplomáticas, né, envolvidas, né. Então, aqui está uma obra do Burle Marx, Cândido Portinari, que foi a obra que conseguiu o maior valor de venda na época, nessa exposição, e uma das mais preferidas, né, mais preferida do público que acompanhou. Aqui, de novo, aqui a abertura da exposição, bastante prestigiada até. Até porque a causa também não era só a divulgação da arte, tinha essa questão também de ajuda à Força Aérea, né? Do Lazar Segal. E também durante a guerra, né, nós tivemos uma exposição na Galeria de Ascanazzi, no Rio, que foi bastante comentada na época, né, que eu trouxe um artigo da revista Leitura, né, que era uma revista ligada também ao PCB, que ele fez uma exposição chamada Arte Condenada do Terceiro Reich. E ele trouxe artistas e obras que foram expostas, que estavam naquela famigerada exposição de 1937 de arte degenerada do Hitler, né, do Goebbels. E foi uma exposição também marcante, né, de postura de valorização desses artistas, né. Também em 44 surgiu, o Brasil entrou na guerra e uma dos corpos, digamos assim, que entraram na guerra do Brasil foi a Força Expedicionária Brasileira, que foi criada, né, que mandou diversos escalões, principalmente para a Itália, né, e entre esse efetivo de mais de 25 mil pessoas, tinham personalidades da cultura, Celso Furtado, Carlos Scler, que é daqui do Rio Grande do Sul, o Jacó Gorender, historiador, e, curiosamente, a Clarice Lispector se alistou como enfermeira, ela também da comunidade judaica, né? Jacó Gorender e Carlos Scler, judeus também, né? Então, eles tinham motivos a mais, inclusive, dessa luta, né, contra o nazifascismo. E aqui está o Carlos Scler, bastante jovem, né? Enfim, foi para a FEB e ele, né, o pai do Carlos Scler, o Carlos Scler é um artista muito importante aqui na história da arte no Brasil, que é do Rio Grande do Sul, nasceu em Santa Maria, né? Santa Maria tinha colônia dos Quatro Irmãos, que eram colônias de judeus aqui no Rio Grande do Sul, mas as primeiras. O pai do Carlos Scler, o Henrique Scler, ele era anarquista, industrial, teve empresa de confecção, de alcochados, assim, de colchões, e ele vivia nessa comunidade judaica progressista, né? E tinha contato também com obras da Europa, com esse pessoal todo de resistência à guerra e ao nazifascismo. Ele frequentava um local chamado Livraria Internacional, que era de um anarquista famoso, né, que era o Friedrich Nietzsche, que era amigo do pai dele, do Henrique Scler.
Ele morou também no Partenon, morou primeiro nas Thomas Flores, aqui no Bonfim, depois morou no Partenon. Enfim, cresceu nesse ambiente. E aqui a gente já encontra em 34, e ele só com 14 anos já fez uma crítica ao nazismo num pequeno desenho que foi publicado na Revista do Globo, né? Revista do Globo que tinha na seção de desenho, né? Artistas que se tornaram muito importantes aqui no Rio Grande do Sul, e o Carlos Sclier conseguiu, né, entrar por relações na seção de desenho da Livraria do Globo. Então, ele aqui foi para a FEB, se alistou, e ele, artista e militar, digamos assim, artilharia, ele fez algo parecido, né, com o Luiz Quintanilha, que foi esses registros, né, da guerra, não só a questão de batalhas, enfim, essas coisas grandiosas, mas do cotidiano dos soldados. E o Rubem Braga também fazia parte da FEB como correspondente. Então, o Rubem Braga fez o texto e os desenhos, né, do Sclier geraram esse caderno de guerra, né? E quando eles voltaram para o Brasil, depois que a guerra acabou, né, enfim, eles realizaram uma série de exposições chamada Com a FEB na Itália, que foi para São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. E aqui um depoimento que o Carlos Sclier fez para o Roberto Pontual, que é um dos seus biógrafos, né? Que é bem interessante, né? Minha condição de descendente de judeu já me levava aos 13 ou 14 anos a me identificar com aqueles que na Alemanha, nos países fascistas e por toda parte vinham sendo perseguidos em decorrência de razões raciais. A guerra explodira e o Brasil passava por intensa luta interna com ministros divididos em suas simpatias pelos dois campos em combate. Apesar das medidas de coerção, o movimento popular crescia na medida em que se tomava conhecimento das misérias praticadas, e, aliás, anunciadas e prometidas há muito nos livros dos teóricos líderes fascistas, ardorosamente defendidos por seus êmulos nativos. Esse clima aumentava nossa preocupação e por nós nos sentimos responsáveis por tudo que acontecia no mundo. Por índole e formação, sempre fui contrária à vida e disciplina militares. No entanto, experimentei a maior emoção quando recebi, em 1943, minha convocação para a FEB. Então, ele foi para a FEB e fez esses desenhos que geraram essa exposição. E este livro, né, com textos do Rubem Braga, alguns deles estão aqui, para vocês verem. Como eu falei, é mais registro, inclusive, de observação dos próprios colegas, né, os desenhos rápidos. E, inclusive, esses desenhos configuraram, por exemplo, a capa de impressos e, enfim, diversos materiais, como é o caso da revista Leitura, né? Aqui nós temos uma ilustração do Carlos Sclier, né? Para esse poema do Simonov, muito interessante, vou ler rapidamente para vocês, né? Espere por mim que voltarei, mas é preciso que espere com fé e de todo o coração, espere por mim. Na tristeza infinável dos dias de chuva, espere por mim. Nas horas uivantes em que a neve cai, espere por mim. Na ânsia sufocante que vem do calor, espere por mim. Mesmo que todas as outras que esperam por outros já tenham cessado de esperar, espere por mim. Eu gosto, assim, de mostrar para vocês essa questão da ilustração, porque essa ilustração dessa arte mais engajada está nesses impressos, e a sua relação com os textos que a acompanhavam. Enfim, a revista é uma obra completa, né? O impresso, o jornal. E é interessante que a gente tenha essa noção, né? E como eu falei, Kate Kovics foi resgatada, né? Kate Kovics que morreu em 45, né? Um pouco antes da guerra acabar. Com uma vasta produção de arte social e arte pacifista, né? E quando a guerra acabou, o nazifascismo, digamos assim, foi deposto na Itália e Alemanha, mas nós tínhamos vários grupos, né, de extrema-direita autoritários, enfim, que ainda pregavam a ideologia fascista, nazista, ao redor do mundo. Nós tínhamos o governo do Franco, ainda, que iria durar muitos anos, né, e tínhamos um medo na população. Vocês imaginam uma guerra com bombardeios aéreos, com armas de destruição em massa, com a bomba de Hiroshima e Nagasaki, o estado que estava o mundo, com um holocausto, né,
com esses crimes horrendos contra a humanidade, existia sempre no ar o medo de uma terceira guerra, a Terceira Guerra Mundial, que agora dispunha de armas bacteriológicas e armas atômicas. Então, logo se configurou um movimento pacifista, né? O que os partidos comunistas, o pessoal de esquerda mais aderiu ao movimento dos partidários da paz, que surgiu ali no final dos anos 40 já, mas que não tinha só pessoal comunista socialista, tinha gente de diversas vertentes políticas, inclusive Picasso, né? Enfim, padres, enfim. O trauma foi muito grande e o desejo de que não voltasse a acontecer e o medo de que pudesse acontecer também. Então, a obra da Coates, essa parte pacifista, foi muito utilizada em campanhas, né, desse movimento dos partidários da paz. A Fundamentos é uma revista cultural ligada ao PCB, né, de São Paulo, e reproduziu em várias páginas essas gravuras, né, da Coates naquele momento. E aqui nós temos o Para Todos, que era um jornalzinho quinzenário, né, com poemas do Bertolt Brecht também, ator, teatrólogo importantíssimo, né? Com uma gravura da Coates, né? Nós vimos isso na primeira aula, né? Para vocês verem o contexto que essas imagens aparecem também. E aqui, esse poema muito bonito, né? Do Vinícius de Moraes, A Morte de Madrugada, que ele fala da morte do Federico Garcia Lorca, o poeta, né? Enfim, escreveu peças de teatro, poesias, muito importante para a cultura espanhola e mundial, né? Que foi morto, né, em 36, foi fuzilado, né? Possivelmente por falangistas, enfim, pessoal das tropas de Franco, dos aliados de Franco. Ele, embora, né, erroneamente algumas pessoas o considerem apolítico, ele, na verdade, fez vários documentos, manifestos, assinou conjuntamente com outros intelectuais e artistas contra o fascismo, a favor da Frente Popular, a favor da resistência antifascista, né? Esse poema é bem longo, né? Mas eu sugiro que vocês leiam ele com calma, né? A Morte de Madrugada, que fala, né, sobre essa questão da morte do Federico. E além disso, além de ser um homem de resistência ao fascismo, enfim, pela Frente Popular, ele ainda defendia a questão da homoafetividade, ele próprio, né, homossexual, e defendia essa questão, vocês imaginem, com toda a carga de moralidade hipócrita que tinha esses movimentos nazifascistas, um sujeito artista, de resistência, revolucionário e ainda homossexual, o grau de perseguição que ele não sofreu e que culminou com a morte dele em 36, né, fuzilado. E aqui, né, mais uma vez, a revista Horizonte, essa aqui é uma revista importante, né, que estava ligada ao PCB do Rio Grande do Sul. Ela tem uma história interessante, o Carlos Sclir, que eu falei com vocês há pouco, né, e o Vasco Prado, que também é um escultor, artista importante aqui de Porto Alegre. Eles entraram na revista em 1950 e fizeram da revista um grande instrumento, né, de divulgação e propagação dos ideais do movimento dos partidários da paz e dos próprios ideais socialistas, né. E aqui nós temos uma capa dessa revista Horizonte com a gravura Solidariedade, né, aquela gravura que eu comentei na primeira aula, que foi uma em prol da solidariedade com a União Soviética, né. Aqui é a primeira Horizonte que o Carlos e o Vasco colaboraram, né? Essa gravura é do Vasco Prado, tem toda uma apresentação dos propósitos da revista, enfim, daquele grupo, né? Falando sobre a questão contra o imperialismo, contra a guerra, pela paz, né? E o Rubin, que é um estudioso que estudou essa questão das revistas, dos impressos, da colaboração, né? De intelectuais e artistas com essas causas, né? E com a adesão deles enfim, ao PCB, ao pessoal da esquerda, esses movimentos, ele ponderam uma questão bastante importante, né? E uma sociedade com um reducidíssimo número de instituições culturais, com espaços de cultura inacessíveis, em razoável medida pelo seu elitismo, conservadorismo e formalidades, imersa em um processo de modernização e mudança marcado pela emergência e integração de novos grupos sociais,
tem uma divisão de trabalho nitidamente cristalizada no campo intelectual, em uma sociedade transpassada por todas as características, este aparato político-cultural, configurado tão somente até aqui pela imprensa, funciona como polo e circuito gravitacional de importância, variada a depender das circunstâncias da vida cultural de modo simultâneo, como espaço-tempo de formação e realização dos intelectuais. Na verdade, o que ele fala aqui é que muitos artistas intelectuais, por suas posições políticas, por sua militância publicamente conhecida, né, nos espaços mais conservadores acabaram ter as portas fechadas, principalmente nos períodos de maior perseguição, e encontraram nessa grande rede de aparatos de imprensa e culturais dos partidos, enfim, de esquerda, um local para desenvolver o seu trabalho também. Tem esse caráter importante, né? Lembrando que, enfim, teve toda a perseguição no tempo do Estado Novo, nós tivemos um pequeno período de retomada democrática, era de 45 a 47, digamos. Em 47, o registro do partido do PCB é cassado, né? Eurico Gaspar Dutra foi um grande perseguidor do pessoal, mas os aparatos da revista, a própria revista Horizonte, continuaram, né? Continuaram na resistência, né? É que eu trago um exemplo mexicano, né, de adesão a esse movimento dos partidários da paz. Obviamente, o pessoal do TGP entrou nessa, né, que a gente já conversou sobre eles. Aqui, outra gravura do Carlos Schlierer, União por uma Vida Melhor, da Horizonte. Eles entraram na Horizonte, então, com essa missão, assim, política e cultural, e logo em seguida eles fundaram o Clube de Amigos da Gravura de Porto Alegre, que é uma entidade importantíssima para a história da arte no Rio Grande do Sul. Até há pouco se fez mais uma exposição em homenagem ao Clube de Gravura de Porto Alegre, né, na Fundação Iberê Camargo. E foi um espaço agregador que era voltado mais para as artes gráficas, mas tinha todo esse papel de formação de artista também. E, enfim, promoveu exposições, gravuras, etc., aqui no Rio Grande do Sul. E, inicialmente, esse clube ele foi feito para financiar a própria Horizonte, mas depois a própria revista e o próprio clube passaram a ter uma vida independente, né? Mas os primeiros anos da Horizonte, da 52 53, foi muito voltada para a questão do movimento dos partidários da paz por essa luta pacifista, e teve muitos exemplares com gravuras desse grupo, né? E aqui eu não vou ler para vocês, mas é uma reflexão da Gabriela Mistral, que também era desse grupo, desse internacional, né? Falando sobre essa questão de que ser pacifista, né, não é uma geleia adocicada, como alguns supõem. Naquele momento, falar de paz era um desafio, né? Era um desafio, era preciso coragem. E também, né, vamos lembrar que tínhamos a questão da intervenção militar americana, então logo essa questão do fascismo e a questão do imperialismo começaram a se juntar nas pautas, né? E eles prontamente, né, foi feito um acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos que dezenas de milhares de jovens brasileiros teriam de lutar na Coreia para defender os interesses americanos e estadunidenses, melhor dizendo, que americanos todos somos, né? E esse grupo prontamente, né, esse grupo que eu falo, o pessoal que aderiu ao movimento dos partidários da paz, enfim, esse pessoal mais preocupado, começou uma campanha contra, né, o envio de tropas à Coreia. E aqui nós temos uma obra do Vasco Prado, né, que é justamente sobre isso, né, para que os nossos jovens não morram na Coreia, né, assinem um apelo por um pacto de paz. Iniciativas do movimento dos partidários da paz eram congressos, seminários e abaixo-assinados, né, pelo pacto de paz, pedindo que as grandes potências mundiais fizessem um acordo para diminuir os exércitos, que não usasse a bomba atômica, não usasse a arma bacteriológica e se comprometesse, digamos assim, com a comunidade internacional nesse sentido, né? Que, novamente, nós temos outra integrante bastante importante desse Clube de Gravura de Porto Alegre, que também fez o Clube de Gravura de Bagé, que foi uma entidade irmã que depois acabou se fundindo com o Clube de Gravura de Porto Alegre. Lênio Bianchetti, Apelo por um Pacto de Paz, que ele chama, né, ele traz assim, no trabalho dele esses tipos populares, né? Aqui no caso é um campo de futebol, assim, famílias, enfim, para assinar esses abaixo-assinados, né? E aqui uma obra do Danúbio Gonçalves, também um dos fundadores e principais integrantes do Clube de Gravura,
sobre uma conferência de paz. Ele é um dos poucos que experimentou essa linguagem da caricatura, né? Aqui, no caso, né? Colocando o Tio Sam dos Estados Unidos como um dos promotores da guerra, né? Ele próprio já tinha alguma experiência com caricatura de trabalhos posteriores. Esses artistas todos, eles estavam ali voltados às artes gráficas, principalmente para colaborar com o Horizonte, com os álbuns do Clube de Gravura, mas tinham atividades paralelas. O Vasco Prado já era um escultor reconhecido, o Carlos Sclier era um pintor já também reconhecido, já tinha uma carreira, e o Danúbio também tinha uma produção paralela, né? Aqui é o Horizonte, né? Uma serigrafia do... Serigrafia não, desculpa, não é uma serigrafia. Do Carlos Sclier, né? Um pouco mais arrojada, mais moderna. E como comentei com você, vários eventos foram feitos, né, pelos partidários da paz. Inclusive, um dos marcantes foi um festival Crioulo pela Paz, né? Foi feito aqui na Redenção, em 53, e trazia, inclusive, artistas bastante populares, né, como os irmãos Bertucci. E entre as apresentações musicais, se alguém ia lá e lia um manifesto pela paz e pedia que se assinasse os apelos, e conjuntamente foi feita uma exposição de gravuras do Clube de Gravura também, né? Eram várias atrações. E naquela época, um dos principais líderes, né, do PCB era o Prestes, então o Prestes consta em vários momentos na revista, né, principalmente, né, em janeiro, que era o mês de aniversário, né, dele, aqui novamente, né, o Prestes. E o Clube de Gravura de Porto Alegre ganhou o chamado prêmio Pablo Picasso da Paz por esse álbum, né, Gravuras Gaúchas, que tem essa temática, né, pacifista. Aqui nós temos novamente o Soldado Morto, enfim, a Cine Apelo, do Danúbio Gonçalves, aqui é a apresentação de uma das conferências. Enfim, para vocês terem ideia mais ou menos o que tinha dentro desse álbum. E também, uma das iniciativas marcantes do clube foi uma exposição ao ar livre no Parque Farroupilha, realizada aos domingos, que as pessoas podiam apreciar as gravuras e, inclusive, podiam dar suas notas às gravuras e tinha prêmios. E é interessante que eles mantinham também um local de exposição que era aberto à noite, porque a ideia deles também era que o público trabalhador pudesse, né, entrar em contato com a arte, fazer essa questão do acesso e democratização da arte. Então, a galeria deles ficava aberta à noite, né, visando esse público também. E, enfim, eles tinham essa questão da observação de costumes, eles iam a fazendas e estâncias para observar os peões, os trabalhos, né, no interior, e faziam, não no sentido da idealização do interior, de um movimento tradicionalista, mas, enfim, da observação dos tipos populares, do trabalho mesmo, assim, e, obviamente, né, com esse viés mais evolucionário. Olha aí, consegui terminar às 8h04. E eu acho que agora podemos encerrar a gravação.